Bem, vamos dar início à aula referente ao terceiro capítulo, cujo título é O Espírito o Encontra Onde Você Estiver. Adoração histórica para uma era pós-moderna. É meio irônico, né? Como disse Robert Weber, o futuro da igreja está no passado. A sabedoria cristã para o mundo pós-moderno pode ser encontrada no retorno às vozes do passado. Recordemos também Jeremias 6,16, quando o profeta diz: E o Senhor continua declarando: Parai sobre os cruzamentos e observai. Indagai pelos caminhos antigos, interrogai pelo bom caminho. Agora, pois, caminhai por ele. Então alcançareis paz e descanso para vós. Contudo, replicaste: Não cremos nisso, não seguiremos. A primeira divisão desse capítulo é um capítulo muito interessante, né? Que deve nos provocar bastante, assim, no sentido de fazer um exame, uma análise da nossa vida litúrgica, né? De como nós temos de fato adorado, né? E o título dessa primeira sessão é Coração Faminto e Gosto Adquirido, reabituando nossa fome. Vamos voltar à imagem que o autor usou no primeiro capítulo, né, do coração como bússola, né, que é um instrumento também de localização e ao mesmo tempo de atração, né, de nos dirigir, nos encaminhar, nos impulsionar para um determinado fim. As liturgias, na verdade, são formas também de calibrar para esse fim, tomando essa imagem da bússola, né? Nos calibram para um determinado fim. Mas tem a teologias, aliás, há liturgias que nos descalibram, né? Que dão desvios em relação a esse fim. Então nossos amores podem ser desordenados por liturgias seculares. A gente viu isso na aula passada. Mas também é verdade, né, que nós precisamos ser ordenados, né, assim como algumas liturgias seculares desordenam o nosso coração, nós precisamos ser ordenados e, sobretudo, né, primordialmente pela liturgia cristã, que são práticas incorporadas, né, e que são partilhadas e que são carregadas com o Evangelho e que tem como referência o reino de Deus, né. Então a liturgia cristã é como se ela recarregasse, recalibrasse o nosso coração, nos apontando para o norte correto, que é o reino de Deus. Mas o autor agora vai usar uma outra metáfora acho que bem mais sugestiva, no sentido de que ela nos é mais familiar, nos é mais próxima, né? Quando ele fala sobre fome, né? Fome e sede, num coração faminto e sedento, né? Ela é uma metáfora mais sugestiva, primeiro porque ela tem referências bíblicas importantes, né? Como, por exemplo, Salmo 42:1, que diz: Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? E Isaías 55:1 diz: Venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará na mais fina refeição. Jesus também no Sermão do Monte, ele nos diz: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. De acordo com essa metáfora da fome e da sede, a gente pode parafrasear aquela expressão de Agostinho quando diz: Criaste-nos para ti, o nosso coração vai estar ansioso. A gente poderia dizer: Criaste-nos para ti e o nosso estômago roncará até que nos alimentemos de ti. Então essa nova metáfora, né, ela tem algumas implicações interessantes, né? A primeira delas é que nossa fome é aprendida. Se sentir fome faz parte da estrutura da biologia humana, né, que é ligada ao instinto de sobrevivência, o objeto da nossa fome é em grande parte aprendido, né? Por isso é que você tem diversas cozinhas culinárias diferentes, né,
pelo mundo inteiro, famílias diferentes. Então ali nós aprendemos, né? Nós treinamos o nosso gosto, né? Nós aprendemos a comer, a nos alimentar. É um tipo de hábito formado por certas práticas que operam no automático. Nossos gostos são adquiridos. Aprendemos a desejar coisas, mas tem um perigo aqui, que muitas vezes aprendemos a desejar coisas que não são boas para nós, porque nós estamos imersos nesses ambientes que nos conduzem a um certo tipo de alimentação. Eu lembro de Mahatma Gandhi citando que certa vez ele tinha um amigo, um inglês, que era muito forte e tudo, e ele entendeu que aquilo se devia ao regime alimentar dele, porque ele comia carne, né? E como a maioria dos hindus são vegetarianos, o Gandhi um dia resolveu comer também carne para se parecer com aquilo que naquele momento era o modelo dele de físico, né? E ele disse que comeu carne de cabra escondido da família, tudo. Só que a noite inteira ele sonhou com uma cabra berrando no estômago dele, né? Ele disse daquela experiência ele nunca mais voltou a desejar comer a carne, né? Então nossos hábitos, na verdade, alimentares são adquiridos, são treinados, né? Muitas vezes nós temos disposições, né, ou predisposições genéticas, às vezes para algumas doenças, por exemplo, o diabetes, né? E só que o que vai determinar mesmo são as coisas que nós vamos comer, são as práticas. Por isso que muitas vezes dizem assim, ele é diabético porque o pai também é. Mas não é, porque muitas vezes naquela casa, né, se come aquele mesmo tipo de alimentação que levou aquela pessoa com predisposição a desenvolver, né, o diabetes, né? Então essa alimentação, nós somos habituados, né, a um tipo de alimentação. Mas como mudar então, fazendo analogia com essa sede e fome espiritual, né, que também muitas vezes nós somos induzidos a alimentar nossa sede espiritual, né, por alimentos e água que realmente não alimentam, não matam a sede, né? Como Jesus falou para aquela mulher no poço, né, que você vai voltar a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, né, nunca mais terá sede. Para se alimentar espiritualmente, essa nossa fome, essa nossa sede, nós precisamos de ter práticas também que sejam formadoras, né, de um apetite correto, né, direcionado para Deus e para o seu reino, né, e nos livrar daqueles alimentos espirituais, digamos assim, nocivos que nos afastam, né, do caminho de Deus. Mas para recalibrar, né, essa fome, essa sede espiritual, uma coisa importante é que a gente precisa fazer parte de uma comunidade de aliança, né, de pessoas comprometidas com o reino de Deus e com a sua verdade, né? Porque essas práticas elas são formadoras e elas são comunitárias, né? Então nós precisamos dessa comunidade de aliança, né, onde vamos calibrar, né, vamos apurar as nossas fomes, os nossos desejos. E também precisamos nos comprometer com essas práticas que são formadoras ou reformadoras de nossos hábitos e nos submetermos a novas disciplinas, né? Quer dizer, não basta você ter consciência de que, por exemplo, na sua alimentação, você está comendo uma coisa errada, né, que está te fazendo mal, não basta ter conhecimento de que aquilo faz mal, né? Eu preciso ter uma prática que mude aquele tipo de alimentação, né? Que mude aquele hábito. E isso não é fácil, né? Então a gente precisa da comunidade, né, do reforço e também de práticas que vão mudar, né, de disciplinas que vão mudar esses hábitos. Então a formação espiritual em Cristo, né, aplicando essa metáfora para a vida espiritual, ela exige uma reabituação, precisamente nos termos acumulados, né, precisamente porque temos acumulado muitos hábitos desordenados ao longo da vida, né? Por essa razão, a formação espiritual da criança, né, aplicando aqui para a criança, é uma das coisas mais importantes para o corpo de Cristo. Porque cada criança criada na igreja e em um lar cristão tem a oportunidade de ser imersa desde o nascimento em práticas formadoras de hábitos, as quais devem ter como referência o reino.
Por isso, a intencionalidade na formação das crianças é em si mesmo um dom do Espírito, né? Então é importante essa ressalva aqui. A igreja, como corpo de Cristo, é o lugar onde Deus nos convida a renovar nossos amores, reorientar nossos desejos e retreinar nossos apetites. Nele, nela, aliás, na igreja, nós somos nutridos pela palavra e nela também nós recebemos o pão da vida. A igreja é a morada onde o Espírito nos alimenta com o que necessitamos e onde, por sua graça, nos tornamos um povo que o deseja acima de todas as coisas. A adoração cristã é o banquete onde adquirimos novos apetites por Deus e por aquilo que Deus deseja, e de onde nós somos enviados à sua criação para agir de acordo com isso. O Espírito de Deus nos alcança nesse espaço, não com raios mágicos, coisas extraordinárias, mas com as práticas concretas do corpo de Cristo. Se a santificação é aprender a revestir-nos de Cristo, como diz Paulo em Colossenses, isso significa sermos incorporados nesse corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja como corpo de Cristo. O discipulado é uma mudança do domínio do reino das trevas para o reino do amado Filho de Deus. Isso significa aprender uma nova forma de vida, um novo idioma, adquirir novos hábitos e desaprender os hábitos do domínio adversário. O culto cristão, portanto, é formativo para essa nossa jornada. Com muita frequência nós buscamos o Espírito sempre no extraordinário, em epifanias arrebatadoras, como temos registro de experiências dessa natureza no Novo Testamento, no Antigo Testamento, como por exemplo Paulo, já citamos nas aulas passadas, na epifania de Jesus a ele no caminho de Damasco, mas isso muitas vezes nos seduz a buscar sempre Deus no novo e no inusitado, não como se a sua graça fosse sempre esse modelo de evento. As manifestações do Espírito estão fielmente presentes nos meios comuns de graça que Deus nos oferece, por exemplo, na palavra, na mesa. Mas nós muitas vezes insistimos em buscar apenas na novidade e no extraordinário, Então não queremos apenas mudar os nossos hábitos, queremos experiências extraordinárias. Mas o Senhor sabe que nós somos criaturas de hábitos, pois Ele nos criou assim, que nós somos estimulados por fomes, das quais nem sempre nós temos consciência. Então o melhor presente que Deus pode nos dar são essas práticas inspiradas pelo Espírito que formarão e retreinarão nossos amores. Ele nos alcança onde nós estamos. Ele nos dá práticas capacitadas pelo Espírito como os dons de Deus para o povo de Deus. O culto da igreja é o coração do discipulado. A formação cristã abrange todos os aspectos da nossa vida, todos os dias, semana após semana. E ela é irradiada pela vida do culto da igreja, reunida em torno da palavra e da mesa, e é por ela nutrida. Podemos dizer que não há santificação sem a igreja. Não que o espaço físico, a construção, tenha algum poder mágico, mas porque a igreja é o corpo de Cristo, animada pelo Espírito de Deus e composta por práticas cheias do Espírito. A vida cristã é a prática de muitas práticas, não como uma conquista nossa, mas por serem habitações do Espírito. Então orar, cantar, pregar, ofertar, batizar e participar da comunhão são dádivas do Espírito para nos calibrar, nos orientar a nossa fome e a nossa sede. A liturgia é como aprendemos a nos revestir de Cristo, como Paulo nos fala lá em Colossenses. Mas muitas vezes nossa compreensão da adoração, da liturgia, é um pouco estreita, Ela muitas vezes se circunscreve ao alcance, circunscreve a música, como cânticos, cântico de louvor, de adoração, e referindo-se a algo que nós fazemos.
Eu lembro até que tem aquele coro que até no nosso cenário mudou, o sentido que diz que nós vamos ministrar a Jesus, né? Que nós vamos coroar Jesus, né? Então sempre ligado a alguma coisa, alguma ação nossa, alguma coisa que fazemos. Imagine a soberba, né? De eu ministrar a Jesus. Né? Então, se nós dizemos que a adoração é o coração do discipulado, devemos entendê-la corretamente, buscando compreendê-la na experiência histórica da Igreja, na sabedoria expressa na liturgia cristã. Para muitos de nós, o termo liturgia às vezes soa quase como um palavrão, na medida em que associamos a vãs repetições, né, decorrente do esforço humano, como se ela tivesse ligado à salvação pelas obras, por meio de observância de rituais. Interessante que os reformadores tinham esse tipo de reserva em relação à adoração católico-romana, mas o remédio que eles empregaram não foi ser antilitúrgico, mas serem corretamente litúrgicos. Eles criticaram práticas de culto que haviam sido naturalizadas, práticas litúrgicas como simples ações de esforço humano. Ora, podemos dizer que essa é uma tentação que assalta qualquer forma de adoração, transformá-la em algo apenas material, né? em rituais apenas materiais, né? Em formas, né, exteriores. Mas a liturgia não se expressa apenas em formas materiais. Ela é um convite a participar na vida do Deus triuno, na qual nossos corpos manifestam a presença dinâmica do Espírito que nos toca, alimenta, transforma e capacita por meio e em meio dessas práticas materiais. O propósito da liturgia, portanto, é criar um poderoso ambiente da centralidade de Deus, porque o culto não é para nós, não se trata essencialmente de uma experiência que atenda a minhas necessidades, nem uma mera pedagogia do meu desejo, ou seja, ele não é focado em mim. A adoração é sobre Deus e para Deus. Deus é o sujeito e o objeto da adoração. O Deus triuno tanto recebe a adoração como é seu agente. O culto é para Deus e por Deus, e Deus age no culto por meio da palavra e dos sacramentos. A liturgia, conforme os reformadores a compreendiam e praticavam, consiste em Deus agindo em nós e nós reagindo, né? agindo em nós por meio da obra do Espírito, e nós reagindo também por meio da obra do Espírito. Para Calvino, Deus é ativo em nossa adoração. Quando adoramos a Deus de acordo com a sua palavra, ele age no culto da igreja. Calvino compreendeu que o culto é mais uma questão de atividade divina que da criatividade humana. Dessa forma, o culto é um ambiente para a atuação de Deus, não apenas para a sua presença, né? Como se ele tivesse assim uma presença apenas de espectador, assistindo o que nós oferecemos para ele. Não, Deus está atuando no culto. Então isso não significa também que nós somos passivos ou meros espectadores do culto. A ênfase na ação de Deus no culto inclui um cenário de interação graciosa entre Deus e o seu povo, uma forma litúrgica de chamado e resposta, graça e gratidão. A liturgia e suas várias partes devem ser vistas como uma interação entre Deus e a congregação. A ênfase não está no esforço humano. O culto é uma atuação trinitária, na qual o movimento inicial de cima para baixo da adoração começa na revelação gratuita e graciosa feita pelo Pai, da natureza divina à Igreja por meio do Filho, intermediada pelo Espírito. O movimento de baixo para cima da resposta humana em adoração também é fundamentalmente motivada por Deus. A resposta humana, o sacrifício de louvor e ação de graças, surge a partir da fé, cuja fonte está no Espírito Santo que habita em nós. Seria isso relevante para a nossa adoração hoje? Hoje, muita da adoração não estaria centrada em nós como atores no culto, deixando de observar a primazia de Deus que supomos apenas presente, como espectador das nossas ações? É uma dúvida levantada para a gente pensar. Quando nós presumimos que somos os principais atores na adoração, também presumimos que o culto é basicamente um esforço de expressão. Então, a adoração é vista principalmente como cântico de louvor, momentos em que podemos nos expressar. O culto é pensado de baixo para cima, como uma forma de expressarmos nosso louvor e demonstrar nossa devoção,
como se ele nos reunisse para fazermos uma apresentação a Deus. A ênfase dessa forma de culto é dada na sinceridade. Nossa expressão precisa ser honesta, verdadeira, genuína e autêntica. Isso nos inclina para a inovação. Se adoramos para mostrar a Deus o quanto o amamos, talvez eu me sinta meio hipócrita ao repetir as mesmas coisas. Soa menos autêntico. Então busco novas formas de adorar, tendendo para separar a forma de culto e o conteúdo do Evangelho. As formas e as práticas concretas da adoração cristã, transmitidas ao longo dos séculos, são consideradas sepulcros caiados de rituais mortos que devem ser descartados para que possamos comunicar a mensagem do Evangelho de um modo contemporâneo, atraente e relevante. Isso nos impulsiona a buscar formas novas de adoração. Confiantes em diferenciar forma e conteúdo, acreditamos ser capazes de extrair o conteúdo do Evangelho e incorporá-lo em novas formas. O problema é que as formas não são apenas recipientes neutros ou canais descartáveis para uma mensagem. Elas geram práticas que impulsionam para um determinado fim. Em muitas liturgias modernas, Jesus não é o Senhor vivo da história, mas um produto disponível para me fazer feliz. Não devemos confundir essa apropriação com discipulado, o Jesus do meu consumo. Se entendemos o culto como expressão, podemos confundir liturgia cristã com obra de justiça, que reflete formas e práticas ancestrais como formas fingidas de as pessoas tentarem conquistar o favor divino. Ao projetar essa visão expressivista sobre o passado litúrgico da Igreja, muitos desses novos movimentos de adoração enxergam apenas falsidade e repetições automáticas. O expressivismo gera uma valorização do movimento de baixo para cima do esforço humano, o qual está bem perto da justificação pelas obras. O culto, na verdade, deve funcionar de cima para baixo. Nele, nós não apenas comparecemos para demonstrar nossa devoção a Deus e lhe dar louvor. Somos chamados a adorar, porque nesse encontro Deus nos forma e nos reforma e molda de cima para baixo. O culto é o ambiente onde Deus recalibra nosso coração, reforma nossos desejos e reabitua nossos amores. O culto não é apenas algo que fazemos, mas é onde Deus faz algo em nós. A adoração é o cerne do discipulado, pois é o ginásio onde Deus treina nosso coração. Por isso, à medida que nós compreendemos biblicamente a primazia das ações de Deus no culto, reconhecemos que a forma é importante. Contudo, devemos estar atentos e conscientes quanto à forma de nossa adoração, sendo intencionais, em especial atentos quanto a como o Espírito nos concede forma de adoração que nos tocam como criaturas corpóreas que somos. Se a adoração tem a ver com formação, significa que a forma importa. As práticas a que nos submetemos na adoração cristã são as formas de Deus reabituar nossos amores em direção ao reino. Então precisamos ser intencionais quanto à história comunicada nessas práticas. Forma significa duas coisas: um arco narrativo de um culto de adoração e segundo, práticas concretas recebidas que constituem os elementos dessa narrativa adotada. A adoração cristã formadora possui um formato bíblico intencional, como um encadeamento de práticas que recalibram nosso coração em direção ao Deus e ao reino. A adoração cristã histórica nos convida à história de Deus em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Não significa que estejamos, por exemplo, presos a estilos musicais do passado ou outras coisas que não são, digamos assim, não fazem parte da essência, do culto. Ocorre que muitos cultos de adoração são versões cristianizadas de liturgias seculares, que não têm foco na visão de Deus e seu reino, mas na visão consumista de felicidade via consumo e descarte. Aí poderíamos fazer as perguntas: quais narrativas animam nossas assembleias litúrgicas? Qual o arco narrativo? Que história nós contamos? Que história nós reproduzimos durante o nosso ato de culto? Há um rico legado de sabedoria e adoração que pode ser herdado por todos os cristãos como um repertório para a formação da fé. A adoração cristã histórica representa a sabedoria acumulada do corpo de Cristo. Quando reconhecemos que o culto da mera expressão ocorre
uma reorganização de nosso entendimento, ocorre uma reorientação de nosso entendimento da repetição. Ou seja, quando nós reconhecemos que o culto não é mera expressão, né, ocorre uma reorganização completa de nosso entendimento da repetição. Se o culto for expressão, a repetição soará como algo inautêntico. Se for um movimento através do qual Deus remolda os nossos hábitos, a repetição não é insincera, né, não é falsa, não é hipócrita, porque nós não estamos nos exibindo, mas nos submetendo ao modo por excelência como Deus administra sua graça ao seu povo. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê entendimento, né, dessa exposição e nos traga uma reflexão importante sobre a nossa vida cultica, né, sobre a nossa adoração.